Karol Józef Wojtyła nasceu no rescaldo da Primeira Guerra Mundial, a 18 de maio de 1920, numa pequena localidade no sul da Polónia. Karol Józef Wojtyła ficará conhecido como o Papa João Paulo II. Foi chefe da Igreja Católica por mais de 26 anos. O seu pontificado foi o terceiro mais longo da história da Igreja. A sua dedicação e empenho na defesa da vida, da dignidade humana e da família serão o seu mais precioso contributo para a humanidade. Na infância, Wojtyła é uma criança normal e feliz, gosta de desporto, de arte e tem um bom desempenho escolar. Mas o final da sua infância e o início da sua adolescência ficarão marcados por alguns episódios trágicos, tanto a nível pessoal como mundial. Em 1929, a sua mãe morre e em 1932, o seu irmão mais velho morre também. Wojtyła fica assim só com o pai. Nesta mesma época, a Europa vive mergulhada numa recessão económica fortíssima que lançou para o desemprego e para a miséria milhares de cidadãos. Não podemos esquecer também que é neste ambiente do início dos anos 30 que vão ganhar muitos adeptos e uma grande expressão os movimentos e partidos nacionalistas, ideias comunistas e fascistas. O confronto entre estes dois regimes na Polónia vai atingir uma escalada de violência inimaginável que fez do povo polaco um dos que mais sofreu com a Segunda Guerra Mundial. Em 1938, Wojtyła vai com o pai para Cracóvia e inicia os seus estudos na universidade. E logo em 1939, em setembro, a Polónia é invadida pelas tropas alemãs e pelo exército soviético. A violência será de tal forma brutal e forte sobre o povo polaco que se estima que durante o período da guerra mais de 6 milhões de polacos tenham sido mortos. Em 1939, quando a Polónia é invadida, as escolas e universidades são encerradas, o povo é subjugado e os homens obrigados a trabalhar. Karol Wojtyła tem 19 anos e, tal como os outros, suspende os seus estudos e inicia trabalho em diversos ofícios. Passa a viver uma vida quase na clandestinidade, mas esta experiência ficará para sempre marcada no seu coração e fará dele um dos maiores lutadores pelo fim da União Soviética e do regime comunista. Enquanto Papa, irá desempenhar um papel fundamental neste processo e será reconhecido internacionalmente como um dos líderes mais influentes do século XX. Em 1941, o seu pai morre e Karol Wojtyła fica só, mas começa a pensar em tornar-se sacerdote. E apesar da Igreja perseguida e da Polónia estar ocupada, ele entra no seminário clandestino de Cracóvia em 1942. Faz todos os seus estudos durante o período da guerra e a 1 de novembro de 1946 é ordenado sacerdote, no dia de Todos os Santos. Em seguida vai para Roma, estuda teologia, regressa a Cracóvia em 1948 e torna-se pároco de Cracóvia em 1949. Em 1954 regressa a Roma para completar estudos na área da filosofia. Os seus estudos vão contribuir para o desenvolvimento do seu pensamento e é com o seu pensamento sobre a ética, a vida, o amor humano, o homem, que São João Paulo II irá deixar para a Igreja e para a humanidade um tesouro ainda por descobrir e afirmar. Em 1958, torna-se bispo auxiliar de Cracóvia e em 1964 arcebispo dessa mesma cidade. Em 1967 é promovido ao Colégio de Cardeais e participa no Concílio do Vaticano II. Contribui para a elaboração dos principais documentos conciliares. Em 1978, com apenas 58 anos, é eleito Papa. Vai então tornar-se o Papa João Paulo II. Este Papa que muitos de nós tivemos o privilégio de conhecer ainda em vida. A comunicação social levou aos 4 cantos do mundo. Ele falou diversas línguas para diversos povos, mediou diálogos entre vários chefes de Estado e contribuiu para a paz na resolução de vários conflitos. São João Paulo II era realmente mais do que um Papa, mais do que um chefe da Igreja. Ele era realmente uma voz influente e ouvida pelo mundo no século XX.
Tanto assim é que quando a 2 de abril de 2005 morre, o seu funeral torna-se um evento mediático. Milhares de pessoas acorrem à Praça de São Pedro para lhe prestar a última homenagem e muitos chefes de Estado o fazem também. Muitos de nós tivemos também o privilégio de acompanhar pela televisão essa bonita cerimónia. São João Paulo II foi muito influente em vida. O seu pensamento é grandioso, mas depois da morte continuou a ser. E logo, apenas 4 anos passados da sua morte, em 2009, o Papa Bento XVI declara-o venerável. Em 2011 é declarado beato. E a 27 de abril de 2014 é proclamado santo numa cerimónia inédita presidida pelo Papa Francisco e acompanhada pelo Papa Emérito Bento XVI. São João Paulo II dedicou a sua vida à promoção do amor humano. Dedicou-se com grande amor a olhar para a criação e para o homem, a promover a dignidade humana, a contribuir para que todos nós pudéssemos chegar à santidade, lembrando-nos que a vocação à santidade é universal. São João Paulo II é responsável por beatificar 1.340 pessoas e canonizar 483. É realmente um santo entre os santos. É aquele santo que nos olha nos olhos e no coração de cada um e nos diz: não tenhas medo, o próximo santo podes mesmo ser tu. Irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher Cristo e de aceitar o seu poder. Não tenhais medo. Antes procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo. Ao seu poder salvador abri os confins dos Estados, os sistemas económicos, assim como os políticos, os vastos campos de cultura, de civilização e de progresso. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que está dentro do homem. Somente Ele o sabe. Foram estas palavras, ou com estas palavras, que o grande São João Paulo II iniciou o seu pontificado a 22 de outubro de 1978. Grande não só por ser o maior pontificado da história da Igreja, de um sucessor de Pedro, mas grande na dimensão do seu ministério petrino. São João Paulo II nasce no enquadramento de uma família na Polónia, onde perde a sua mãe, ainda pequeno, depois também o seu irmão, no exercício da sua profissão de médico. Isso irá marcar profundamente a vida de São João Paulo II e a sua espiritualidade mariana de consagração total a Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima. São João Paulo II dirá, aliás, que gostaria de ficar conhecido na história como o Papa da família. São João Paulo II, obviamente, escreveu-nos, falou-nos. Aliás, ele dizia que com a família tinha aprendido e com as famílias com quem caminhava aprendia a verdade do Evangelho na família. Mas São João Paulo II foi também operário em Cracóvia, na clandestinidade. Irá marcar também as suas encíclicas, não só sobre o trabalho, mas a doutrina social da Igreja na continuidade dos anteriores Papas. São João Paulo II foi um artista, por isso escreve com conhecimento de causa aos artistas, ele que fez teatro. São João Paulo II foi alguém que teve que estudar clandestinamente no meio da guerra para ser sacerdote. Foi perseguido e por isso nos nossos dias, para os cristãos perseguidos, para os países de guerra e para tantos refugiados, qual drama que toca as nossas vidas, que toca também os nossos países, onde quer que estejamos, São João Paulo II teve uma palavra, também tem uma palavra a dizer. São João Paulo II, sacerdote, bispo, Papa, tem uma palavra para os consagrados, tem uma palavra não só para os sacerdotes, para os bispos, também para os que forem seus sucessores como Papa, mas também para os consagrados. São João Paulo II foi um jovem que viveu no meio da juventude e foi alguém com um espírito jovem, assim lançou a Jornada Mundial da Juventude, pela primeira vez em Buenos Aires,
depois percorrendo o mundo inteiro. Um acontecimento de graça, o acontecimento da graça de Deus na vida dos jovens, que são o presente, que são o futuro, que são a esperança da nossa sociedade. O Papa João Paulo II talvez tenha sido o primeiro grande Papa da era da globalização, dos meios de comunicação social, e que espelhou isso mesmo no viajar. Como um dia uma criança em Roma lhe perguntou: por que viajas tanto? Viajava para levar Cristo, para levar o Evangelho aos quatro cantos da terra. E mais no fim da sua vida, São João Paulo II teve também uma dimensão que toca às nossas vidas, a dimensão de quem ficou doente, para além das vicissitudes que sofreu devido ao atentado em Roma, que veio agradecer a Nossa Senhora em Fátima por o ter ajudado, por o ter salvo, por ter ajudado a recuperar, mas também nas quedas que teve. São João Paulo II era um desportista. Quando um dia respondeu que 50% dos cardeais na Polónia faziam ski. Eram dois, ele era um deles. Essa dimensão sempre o fez também ter esta consciência e ajudar-nos a ter esta consciência da unidade corpo e alma, desta harmonia corpo e alma. Ao mesmo tempo, São João Paulo II, para além da questão da doença, foi ficando idoso. E quando, segundo os critérios do mundo, clamavam que já não tinha uma operatividade, já não tinha uma dimensão, digamos assim, desta forma, produtiva, São João Paulo II afirmou: eu não tenho o direito de ser da cruz. E deu o mais belo dos testemunhos, deixando-se também cuidar de quem era próximo, dizendo que o sofrimento é algo precioso, que unidos a Jesus na sua cruz temos uma fecundidade imensa, que agrada a Deus e que temos que nos unir a Deus também nessa dimensão de uma vida já gasta por amor dos outros, já gasta da forma como ele apresentava, e sabemos-lo, peregrino. A última sua viagem fora foi a Lourdes e dizia: eu venho como peregrino, como doente peregrino, a 15 de agosto de 2004. Ele faleceu a 2 de abril de 2005, como sabemos. Então, São João Paulo II, alguém com amor aos pobres, não só os pobres de pão, que sabíamos no seu ministério, de quem viveu tanta austeridade, dificuldade na própria vida, mas também os pobres de fé, os pobres de amor, de que ele era um verdadeiro anunciador dessa redenção da totalidade do ser humano. Não há muito tempo, por ocasião da sua festa litúrgica, os bispos da Polónia, da sua terra natal, pediram que ele fosse proclamado doutor da Igreja e padroeiro da Europa. Doutor da Igreja devido à dimensão dos seus ensinos em todas estas áreas, diríamos, dimensões da vida que ele viveu e na qual viveu o Evangelho e nestas dimensões aos quais, para todos nós, ele é modelo, mas é também mestre que nos ensina a verdade do Evangelho na nossa vida em todas estas dimensões. Mas, ao mesmo tempo, patrono da Europa, porque sabemos da guerra que a Europa teve, das guerras, aliás, e mais do que isso, de uma guerra nuclear, de uma guerra de destruição total, que Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu a paz e pela mediação, muito de Nossa Senhora, mas com este seu filho dileto, que teria sempre como livro de cabeceira a total consagração à Virgem Maria, São Luís Maria Montfort, tendo inscrito nas armas papais essa consagração, esse M de Maria. São João Paulo II foi todo de Maria e por isso foi tanto de Jesus, foi totalmente de Jesus na sua entrega. Por isso, doutor da Igreja, padroeiro da Europa, que assim agora é suscitado, é apresentado. São João Paulo II é um santo muito próximo. Para finalizar, dizer só que São João Paulo II dizia-me um dia, alguém que se inspirou muito nele, em França, dizia-me: São João Paulo II trabalhou muito na Terra, mas trabalha muito mais agora desde o céu. Porque desde o céu, na realidade, com este incansável intercessor junto de Deus, são tantas as graças, as bênçãos que Ele pode alcançar nas nossas vidas. Então, deixemos que este trabalho não seja em vão. Deixemos que Ele possa acompanhar-nos na nossa vida como pais de família, como mães, como jovens, como idosos, como doentes, como trabalhadores, como políticos, como construtores desta sociedade, em todas estas dimensões, como artistas, como desportistas. É grande, é magno, até se diz, ficará conhecido na história como Magno, o grande João Paulo II. Que Deus a todos nos abençoe com a sua vida, com os seus ensinamentos e com a sua intercessão
junto de Deus na comunhão dos santos. Olá, nós somos religiosas da família do Verbo Encarnado. Meu nome é Maria Consolatrix Afflictorum. E o meu nome é a irmã Maria Virgem do Mar. Nossa congregação está presente em 38 países e há pouco mais de um ano nós estamos presentes em Portugal, em Almada. Somos do ramo apostólico e futuramente virão também as irmãs da vida contemplativa a Évora. Bem, nós queríamos dar o nosso testemunho da nossa relação e do nosso amor por São João Paulo II. Nós consideramos, já desde o início da nossa congregação, a São João Paulo II como nosso pai espiritual, porque nós nascemos no pontificado de São João Paulo II. Nossa congregação iniciou no dia 25 de março de 1984, que foi o dia em que João Paulo II consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria. E sabemos que o pastor, como pai das almas, gera pela palavra, entre outras coisas. Gera pela palavra e gera para a vida eterna, assim como o pai natural gera para esta vida, o pai espiritual gera para a vida eterna. Então nós consideramos que ele nos gerou como congregação. Nas nossas constituições e diretórios, nas nossas regras, tem mais de 1000 citações ao seu magistério. E isso tem iluminado toda a nossa vida espiritual e tem iluminado especialmente o nosso carisma. Poderíamos dizer muitas coisas dele, mas não é possível em tão pouco tempo. São João Paulo II é chamado por muitos, e na nossa congregação, como Papa Magno. Foi um Papa grande, porque ele fez com grandeza tudo que fez, na sua vida e no seu pontificado. E isso vem enriquecer-nos como congregação. Somente alguns aspectos em que ele tem nos ajudado e tem nos feito crescer muito. Nos une a devoção a Maria Santíssima, a especial consagração que ele fez, já de jovem, pelo método de São Luís Maria, pelo espírito de São Luís Maria Grignon de Montfort, e nós também realizamos como um quarto voto de escravidão mariana a Nossa Senhora. Isso é uma herança que nos deixou São João Paulo II. Depois também ele mostrou um grande amor pela vida consagrada, e isso tem nos ajudado muito no nosso caminho, nos nossos inícios. Nós somos uma congregação nova na igreja e bom, achamos que fomos profundamente marcados por São João Paulo II. Ele nos tem protegido e sabemos que continua a nos proteger no céu. Especialmente, muitas vezes nos dá coragem para a nossa aventura missionária, porque nós temos um ramo contemplativo, também um ramo apostólico, e eu, por exemplo, tenho experiência em algumas missões da Selva, e eu lembro com tanto carinho aqueles exemplos de São João Paulo II que eu consegui transmitir para pessoas que não conhecem nada, mas que, por exemplo, aceitavam aquele amor ao Papa. E nós, quando sempre fazíamos referência ao Papa, colocávamos o São João Paulo II. E, por exemplo, dava-nos coragem, especialmente nas dificuldades. E quantas novenas fizemos a ele pedindo tantas graças especiais, especialmente em momentos difíceis.
e muito especialmente pelas vocações. E atualmente nós temos vocações em quase todas as nossas missões, mesmo assim seja, por exemplo, nas Filipinas, na Papua Nova Guiné, que é uma das missões onde eu fiquei, e que às vezes uno pensa, pronto, é difícil, mas é um santo que realmente nós sempre nos encomendamos especialmente para as vocações, para o trabalho com a vida, em projetos que iniciávamos que eram talvez de uma envergadura muito difícil humanamente, mas sempre estávamos aí com uma novena, com uma trentena, e sempre víam-se os frutos maravilhosos daquela devoção e realmente não, desse amor que ele também correspondia para nós, não? Com a sua intercessão ante Deus. A mensagem de São João Paulo II, quando ele assumiu o pontificado, foi, todos bem conhecem, não tenhais medo. E eu gosto muito especialmente de uns daqueles não tenhais medo, porque foram muitos ao longo do seu pontificado. Não tenhais medo quando o amor de Deus exige sacrifícios. E ele nos incentivou com a palavra e com o exemplo a entrega total. E isso é o que o religioso, é o ideal do religioso, se entregar totalmente a Deus e às almas. Então, nós dizemos, São João Paulo II, rogai por nós. Se debe rezar para una vida nueva en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Queremos convidar-vos aí em casa a fazer comunhão de oração, comunhão de vida com São João Paulo II, para que desde o céu interceda por nós junto de Deus, especialmente por cada um de vós, de forma ainda mais particular por cada uma das vossas famílias, das nossas famílias. Rezamos a oração que o Cardeal Ângelo Comastri elaborou a quando da canonização de São João Paulo II. Ó São João Paulo, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a Igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa e indispensável faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo II, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Ó São João Paulo, da janela do céu, onde te vemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Amém. Neste momento vou invocar a bênção de Deus pela mediação de São João Paulo II, aqui na presença de uma relíquia do santo São João Paulo II, para que a bênção de Deus, por intercessão deste grande Papa, deste grande Filho da Virgem Santíssima, possa alcançar cada um de nós, possa neste momento tocar o coração de cada um de vós que rezais connosco e todos aqueles que colocais no coração de Deus através das mãos de São João Paulo II. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Fiquemos na paz do Senhor. Vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi, siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce, Emanuele.